A gente não só é conduzido por pecados que cometemos para o inferno, mas também por pecados que sofremos. A gente não escolhe muitas coisas que a gente passa, mas mediante a todas essas situações, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo bom. E para isso a gente deve ser como aquele servo que depois de 7 anos de servir, que ele é livre, ele escolhe se prender ao Senhor e dizer: não, eu amo estar na sua casa. E isso está na minha Bíblia e na sua, em Levíticos. O servo, ele escolhia, ele falava: não, eu quero servir aqui, eu quero estar aqui. E eu creio que se você entende o que Jesus fez, não tem como não servir a um Deus de amor como Ele é. Ele não é só o nosso Deus, mas é o nosso Pai. João capítulo 1, verso 11 vai dizer que Ele veio para os que eram seus e os seus não aceitaram. Mas todo aquele que crê, Ele dá o poder de ser feito filho de Deus. Então quem crê em Jesus aqui? Quem crê que Ele é o nosso Senhor e Salvador? Então se você crê, você é filho. E filho tem herança. E a herança você não conquista, você desfruta. Você usufrui dela. Então quando você chegar diante de qualquer situação, você pode mudar esse cenário. Você pode mudar essa realidade. Porque assim como Deus criou todas as coisas pela palavra, você hoje tem poder e autoridade também para fazer isso. Às vezes a gente chega diante de situações que a gente fala: aqui nada pode acontecer. E é nesse cenário que Jesus está esperando você liberar uma palavra para que tudo mude. Porque Ele criou a partir do nada e Ele tem poder para transformar de novo a partir do que tem em Deus. Deus, Ele não quer recomeçar com você. Ele quer te trazer para a origem. Efésios capítulo 1, verso 4. Nós somos eleitos nele antes da fundação do mundo. E por isso Deus não desistiu de Adão e Eva. Porque eu e você já éramos reais dele. Ele já via essa reunião aqui à noite. Deus já sabia do que Ele quer falar essa noite. Mas você precisa estar aberto para o que Ele está falando e se posicionar diante dessa realidade. Deus, Ele sempre vai continuar sendo Deus. Ele sempre vai continuar sendo o Senhor. Ele sempre vai continuar sendo poderoso. Mesmo quando as coisas não acontecem conforme o que a gente vê, conforme o que a gente quer, conforme o que a gente espera, Ele continua com o governo sobre todas as coisas. Então a gente não pode pensar que Deus, Ele perdeu o controle porque Ele desistiu de mim e você. Porque Ele sabia que o homem havia pecado. Ele sabia que Adão tinha se perdido. Mas só que Ele queria que Adão reconhecesse isso. E Ele chega diante de Adão e Ele fala: Adão, onde tu estás? Só que Deus sabia onde Adão estava. Mas por que Deus pergunta a Adão onde ele está? Se eu perguntar para você agora onde você está, você vai dizer: eu estou na igreja. Mas só que você vai me responder dessa forma porque eu sou físico e você é filho. Mas Deus, Ele é espírito. E onde é que estava o espírito de Adão naquele momento? Então foi essa realidade que Deus quis impedir para Adão. Adão, aonde tu estás? E outra foi: quem te disse? Então quem te disse que você está onde está? Foi Deus? Foi Deus quem te falou que é para você fazer o que você está fazendo? Foi Deus quem lançou uma palavra de maldição sobre sua vida e mudou quem você é? Se não foi Deus, então não pega como verdade. Ele continua te chamando de filho, Ele continua te chamando de filha, Ele continua dizendo que acredita em você, então Ele continua dizendo que é seu pai. Então não tenha uma verdade de pessoas que não carregam ela. E aí a gente volta para aquilo. O texto básico que a gente leu. E a gente olha e percebe. Às vezes a gente tem conduzido a nossa vida por pessoas que a gente acha que é de Deus. Mas não é porque a pessoa é de Deus que ela é o próprio Deus. Você não pode pegar o título de um homem e fazer do seu algoz. Você não pode ser conduzido por isso. Você não pode ser levado pelo que os outros falam. Você precisa ser levado sobre o que a Bíblia fala. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. E se olhamos para os 4 evangelhos, a gente vê o poder e a autoridade que Jesus tinha sobre todas as coisas. Jesus pede para que o mar se acalme e o mar se acalme. O vento cesse e o vento cesse. Enfermidade seja curada e seja curada. E era curado. Jesus, ele vivia para Deus e mesmo assim ele tinha tesoureiro. Então era alguém que tinha finanças, tinha condições. E aí eu olho para tudo isso e falo: se eu tenho também direito, eu não tenho que estar vivendo uma vida de mediocridade. Se Ele é o meu Deus, se Ele é o meu Pai, e Ele é o dono da prata e do ouro, porque eu estou passando necessidade? E talvez é por escolhas nossas. Porque Adão
escolheu ouvir a mulher que estava ali com ele. Mas Deus, quando ele vai cobrar, ele não cobra de Eva. E foi Eva quem ouviu a serpente e levou para Adão. Por que Deus não cobrou a Eva? Porque a aliança ele tinha feito com Adão antes de Eva ser criada. Se a gente olhar no Gênesis capítulo 2, a gente vai ver que Deus cria todas as coisas, cria o homem e dá governo sobre ela ao homem e faz aliança com o homem para não comer daquele fruto. Era a autoridade de Adão levar para a mulher aquela verdade. Era direito de Adão chegar para a mulher e dizer que não era para comer aquilo. Então é direito meu e seu chegar em um ambiente onde está tudo deturpado e dizer: eu não tenho parte com isso. Eu não tenho que ouvir aquilo que você está dizendo, porque eu carrego uma verdade dentro de mim. Eu não tenho que ser impelido a viver a tua vontade, porque eu já vivo a vontade de meu Deus. Não tem porquê eu estar vivendo num ambiente que não é o ambiente que Deus quer que eu esteja, a não ser que Deus te leve para lá para mudar todo o cenário. Ezequiel capítulo 37, ele é levado por Deus para o vale de ossos secos. E quando ele é levado por Deus, ele chega no ambiente de morte, onde tinha ossos sequíssimos. E Deus pergunta para ele se aqueles ossos poderiam voltar a viver. Mas ele fala: Senhor, tu sabes. Porque Ezequiel ele não quis inventar diante de Deus. Ele não quis dizer: ah, Deus, eu já sou profeta e chegar aqui eu vou orar, eu vou fazer. Não. Ele queria ouvir de Deus se realmente poderia ou não. E quando foi que você parou para ouvir de Deus se pode ou não pode fazer? Quando foi que você parou para saber de Deus o que Ele tem para você? Quando foi que você chegou na presença de Deus e deixou de pedir, mas começou a escutar? Dizer: Deus, o que é que o Senhor tem para mim? O que é que está no teu coração para mim? Qual é a tua vontade para mim agora? Talvez você está em um trabalho que não é da vontade de Deus e por isso está complicada a situação lá. Talvez você está em um relacionamento que não foi Deus que te colocou lá e por isso está difícil. E como é que eu sei se algo é de Deus ou não? Tudo que é de Deus me leva para mais perto dele. Amém. E tudo que não é me rouba da presença dele. Amém. Então não tem meio termo. Eu sei ou não sei se é de Deus, ou é ou não é. Ou eu vivo o que edifica meu espírito, ou eu estou vivendo o que edifica minha carne. E se Ele é um Deus que é meu Pai, então Ele se alegra quando eu estou nele, quando eu estou posicionado nele, quando eu estou vivendo com Ele. Porque o Pai, Ele tem prazer de estar perto do seu filho. E não o Pai que a gente às vezes vê por aí. Eu sei que tem muito homem negligente nessa parte. A nossa geração, ela tem sido deturpada por essa falta de paternidade. Porque o Pai, Ele dá direção e identidade a seu filho, tanto homem quanto mulher. Eu sei o que é isso. Eu vivi 22 anos da minha vida vivendo o que eu queria fazer. Eu não tinha uma identidade firmada, eu não tinha uma direção certa para onde andar. Eu vivi muita coisa. Eu viajei quase o Brasil todo, jogando bola, fazendo show, então eu sei, eu fiz muita coisa errada. Porém, independente do que eu fiz, Deus me chamou para perto. Deus me amou. Deus me resgatou. E hoje eu só preciso estar nele. Eu só preciso estar nele e continuar sendo quem Ele quer que eu seja. E não tem desculpa de dizer: ah, mas eu estou em Deus e a vida é difícil. Não, difícil é você abrir mão da sua vontade. Difícil é você abrir mão do seu eu. Difícil é você seguir aquilo que Deus está te dizendo, porque por toda a sua vida você conduz os seus pensamentos para o que você acha que é. Mas Deus, Ele sabe o que realmente é para você. Ele sabe quem você realmente é e o que você carrega. Quando Ele te entregou um ministério, e todos nós aqui temos um ministério, todos nós somos chamados em Deus para algo. Todos nós carregamos a provisão para uma necessidade lá fora. Então não é só ser cristão aqui na igreja, mas é ser em tempo e fora de tempo. É em todo lugar que você vai, você é filho de Deus. A Bíblia, ela diz que Ele não deu poder para serem feitos filhos aqueles que estão dentro da igreja ou então enquanto estão. Porque nós, em todo lugar que vamos, nós carregamos essa verdade. Todo lugar que você vai, você carrega a igreja, a coluna da verdade, sabia? As pessoas, elas nunca vão associar suas atitudes a você mesmo. Adão, quando ele foi condenado, ele não condenou a si só. Ele levou todos nós para essa condenação. Porque
porque ele começou a gerar segundo a sua natureza. E assim também é você. Se você está aqui nessa igreja, você é membro dessa igreja e você tem uma vida totalmente diferente da palavra, todas as pessoas vão olhar para você e dizer: todos daquela igreja são iguais a ele. E vão julgar mais ainda o pastor de vocês. Vão julgar mais ainda quem é o cabeça da igreja. Não só a Cristo, mas também o cabeça da igreja, eu digo, essa igreja. E talvez você está apresentando um Jesus totalmente diferente do que a Bíblia diz. Porque as pessoas também estão lendo, em vez de ler a Bíblia, estão lendo os cristãos. E aí, qual é o Jesus que você tem apresentado? Quem é o Deus que você tem mostrado às pessoas que ainda não conhecem? Você é instrumento na mão de Deus.